Você já deve ter ouvido falar que a leitura é um hábito, mas antes eu preciso te falar que a leitura é um exercício, uma prática e por isso ela precisa e deve ser aprimorada. Nos últimos tempos eu tenho reparado a minha evolução como leitora e eu posso dizer para você que isso não aconteceu à toa não. Eu percebi que durante meu processo de leitura eu realizo algumas etapas pequenas, simples, mas que fazem toda a diferença. Então hoje eu vou compartilhar por aqui o que eu tenho feito e eu espero que seja útil para você. Só de você decidir assistir esse vídeo, eu já sei que você considera a leitura algo importante. Algo, pelo menos, que pode te trazer benefícios. E isso já é maravilhoso, porque a gente tem uma vida super corrida, então a gente precisa encaixar a leitura no nosso dia a dia. E para isso, ler precisa ser uma prioridade na nossa vida. Porque, como eu já disse para vocês, ler é um exercício. Então a gente vai melhorando com a prática realmente. E não, eu não estou falando para você ler por horas todo dia. Ao contrário. O que é importante é a gente ter constância. A gente deve desenvolver essa prática aos poucos. Porque aqui, gente, eu não estou falando de quantidade. Eu quero focar na qualidade, na compreensão do que a gente lê. Esse é o nosso objetivo, tirar o melhor proveito da leitura. Então eu vou partir do pressuposto que você já sabe o que você vai ler, você já conhece o seu gosto, você sabe também o formato que mais te agrada, se você prefere livros físicos, ou Kindle, ou os dois, como eu. Então eu vou partir para o momento do dia em que você vai inserir a leitura na sua vida. E para isso você precisa de alguns minutos, meia horinha que seja, já é super legal. O importante é que nesse período você consiga ter concentração. Você vá lapidando isso aos poucos. Eu, por exemplo, coloquei a leitura logo no começo do meu dia, então se preciso eu até levanto um pouquinho antes, meia hora que seja. E eu gosto muito de associar a leitura com o café. Esse é um momento que eu adoro, tomar meu cafezinho, é um momento de calma para mim, sabe, de começar o dia. E ler um livro nesse momento é muito bom, porque eu estou mais atenta. Então para você, claro, pode ser outro momento do seu dia, o seu horário de almoço, enfim, o importante é que você tenha um ambiente adequado que vai te propiciar esse momento de concentração. Bom, e aí a gente vai para as ferramentas. Gente, eu não consigo pegar um livro se eu não tiver um lápis pelo menos junto comigo. Então falando agora de leitura de livros físicos, eu gosto muito de ter um lápis à mão para grifar. Esse é o meu material básico, mas às vezes eu também uso uma caneta marca-texto, caneta, papel, post-it, flags. Tudo isso vai depender de você. O que você prefere? Eu recomendo que você realize testes. Eu tive fases da minha vida que eu usava muitas flags. Atualmente eu não tenho feito muito isso. E às vezes o livro te pede anotações específicas. Algumas vezes você pode anotar no livro mesmo, outras vezes você pode colocar um post-it ou pegar um papel realmente e escrever ali as suas anotações. O importante aqui é você dialogar com o livro. Isso é fundamental para você aprimorar a sua leitura, para você compreender melhor. E eu posso falar que aqui eu tenho também dois momentos. Então, o primeiro momento é o momento que eu estou realmente lendo o livro. Nesse momento, eu apenas grifo o texto. E se eu faço alguma marcação, vai ser o de um símbolo, por exemplo, uma exclamação, se eu acho que é alguma coisa importante, ou uma palavra, um comentário assim super breve do que eu acabei de ler. Um segundo momento é quando eu finalizo o capítulo ou até um trecho maior do livro. Aí eu já vou anotar realmente, eu vou fazer uma síntese do que eu li. Então essa é a hora da gente tirar aspectos importantes do que a gente acabou de ler. Mas não é nada longo, tá? É algo bem rápido. E a gente já vai para o terceiro momento, que é o final da leitura. Depois que eu termino o livro, eu gosto de deixar ele na estante, sabe? Deixar meio que a poeira baixar, meio que começar a digerir o que eu acabei de ler. Depois, então, eu volto para o livro e eu vou nas minhas marcações, nas minhas anotações e vou revisitar, então, o que eu achei do livro. E aí, nesse momento, se é um livro realmente muito importante para mim, eu vou fazer novas anotações, e aí de maneira mais longa. Isso também é bom se você for consultar esse livro um tempo depois, ou quando você for reler esse livro, você vai ver que vai ser totalmente diferente para você essa leitura, porque o momento de vida que você está é diferente, a sua bagagem como leitor também, e aí você vai travar um novo diálogo com o livro, revisitando as suas marcações. Bom, às vezes eu também leio no Kindle,
e eu não faço as notas nele, não. Eu sei que muitas pessoas fazem isso, mas eu apenas faço a parte de grifos e as anotações eu faço no papel. Eu sou muito de escrever, gente. Eu adoro um papel e uma caneta. Mas aí você tem que ver o que funciona mais para você. Por isso que é tão legal você realizar testes. Outra coisa muito legal que com certeza vai fazer você ser um leitor melhor e que eu descobri isso esse ano é você interagir com pessoas a respeito do livro que você está lendo, ou seja, ler o livro com outras pessoas. Você não precisa necessariamente participar de uma leitura conjunta ou de um clube do livro. Você pode ler um livro com uma amiga, com alguém do seu trabalho. Você vai ver que isso é maravilhoso, porque você vai ter outro ponto de vista. E eu posso te assegurar que o próximo livro que você ler, você já vai ler de forma diferente. Então, eu recomendo que de vez em quando aí você tente ler um livro com alguém. É uma experiência muito legal. Outra coisa muito importante é que todo leitor, independente se o livro é de ficção ou de não ficção, todo autor quer te passar uma mensagem. Todo livro tem uma mensagem central. E a gente precisa identificar essa mensagem. Eu tirei da estante aqui um livro de ficção que eu li recentemente, até numa leitura conjunta que eu organizei, que é As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Esse livro aqui, você vê claramente qual é a mensagem que o autor está te passando. Às vezes, claro, você pode pegar um livro que não tem uma mensagem tão clara, mas fazer esse exercício de você dialogar com o livro e identificar o que o autor está querendo te passar é muito importante. Esse vai ser o alicerce para você entender outras questões mais profundas de um livro. Por fim, e eu acho a parte mais legal, é que a gente tem que identificar as nossas lacunas de conhecimento. Não ignore isso, porque essa é a grande oportunidade que a gente tem de crescer como leitor. Por exemplo, eu estou lendo esse livro aqui, A Insustentável Leveza do Ser. E esse livro está mostrando para mim várias lacunas. Por exemplo, esse é um livro que vai abordar um pouquinho de filosofia. Ele já fala de Nietzsche logo no começo e eu nunca li Nietzsche. Então já é um sinal de alerta que apareceu para mim e é algo que eu vou atrás, que eu vou pesquisar futuramente. Claro que não precisa ser agora. Algumas pessoas podem até sentir a necessidade de parar essa leitura, ler Nietzsche, mas eu no momento não estou fazendo isso. Apenas eu coloquei Nietzsche no meu radar, eu coloquei filosofia no meu radar. Então é algo que eu vou atrás e vou ler futuramente. Outra coisa muito importante aqui nesse livro também é o contexto histórico. Então é um livro que pede também uma pesquisa se a gente quiser entender melhor os fatos que estão se passando aqui nessa trama. Então não ignore o que a sua leitura atual está te trazendo de novo. Essa é a oportunidade que você tem de crescer e de aprimorar a sua leitura. Agora eu gostaria de sugerir esse vídeo aqui para você assistir, onde eu comento de livros que causaram um forte impacto na minha vida. São livros que me fizeram evoluir novamente e que eu vou revisitar e fazer exatamente o que eu conversei com vocês. Eu quero te agradecer muito por ter assistido esse vídeo até aqui e eu espero te ver em breve aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!